Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em mais um Papo Tech IMA. Você que é ligado em tecnologia da informação, vem aqui para o Papo Tech IMA, acompanhe a gente pelas nossas redes sociais. Aqui você fica atualizado com todas as novidades no mundo da tecnologia e gestão inovadora para governo. Hoje nós vamos falar sobre chatbot. Você sabe o que é um chatbot? Para que serve um chatbot? Pois bem, nesse episódio nós vamos falar sobre isso. Chatbot, suas soluções, como utilizar essas plataformas. Vamos discutir também o conceito de chatbot e comparar com atendimento convencional, atendimento tradicional. Analisar vantagens e também veremos em quais situações é adequado utilizá-las e quando não é. E para isso, eu trouxe aqui hoje também 3 especialistas no assunto que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, o Fábio Luiz. Fábio Luiz, gerente, graduado em Engenharia da Computação, 25 anos de profissão, 2 especializações, uma em Engenharia de Software e a outra em Redes de Telecomunicações. Trabalha há 14 anos na IMA e já atuou como desenvolvedor, líder de projeto, coordenador de equipe, desenvolvimento e de arquitetura. Atualmente está como gerente de desenvolvimento da IMA. Fábio, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui ao estúdio. Tudo ótimo, Márcio. Um prazer estar aqui novamente e vamos falar um pouco sobre tecnologia. Pois bem, esse é o nosso propósito aqui. Também está com a gente hoje aqui a Luciana Rosalino. A Lu, né? Posso chamar de Lu, né? Claro. Trabalha na IMA há 17 anos, formada em Comunicação Social pela PUC Campinas, com especialização em Marketing Digital e Gestão Pública com ênfase em cidades inteligentes. Hoje atua como gerente da área de atendimento e serviços de apoio na IMA. Oi Lu, tudo bem? Bem-vinda aqui ao estúdio. Tudo bem, obrigada, o prazer é meu estar aqui conversando com vocês sobre tecnologia aliada a pessoas, né? Muito bom, é isso mesmo, esse é o grande trabalho que você tem feito aqui, né? E também está aqui com a gente o Leonardo Lopes. Posso chamar de Léo? Por favor. Trabalha aqui na IMA há 10 anos, o Léo é pós-graduado em Engenharia de Software orientado a objetos pela Unisal, graduado pela FATEC de Americana, um entusiasta por empreendedorismo. E hoje o Léo atua como Solution Owner em projetos no-code, chatbot, que é o nosso tema hoje, e administração pública. Olá, Léo. Prazer em recebê-lo aqui no estúdio. Você é a primeira vez, né? Márcio, obrigado pelo convite. Primeira vez, um pouco nervoso aí, mas tô animado. Fica frio, fica tranquilo, que é só um bate-papo aqui legal que nós vamos fazer. Bem, então vamos lá, vamos conversar. Vamos começar, né? Vou começar aqui com o Fábio. Fábio, gerente da equipe de desenvolvimento de software da IMA. Explica um pouco pra gente o que é chatbot, como funciona, para que serve essa tecnologia. Muito falada hoje, né, nos meios digitais. Sim. Bom, Márcio, o chatbot nada mais é do que uma aplicação, né, um sistema de inteligência artificial. Ele usa como base um subconjunto ali, um ramo da inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural, e ele usa a linguagem natural, né, o que a gente fala, principalmente a fala ou o texto, para interagir com seus usuários. Então esse é o princípio, né, do chatbot. Essa inteligência, essa processamento de linguagem natural, ele dá origem ou ele participa de outras soluções que a gente também utiliza no dia a dia, mas o chatbot se tornou talvez o mais famoso. Por exemplo, a questão de tradução de texto para voz e vice-versa, de voz para texto, a tradução de idiomas de uma linguagem para outra, isso tudo usa o processo de linguagem natural. A sumarização de textos também é uma das funcionalidades dessa área, entre outras, né? Então, hoje o chatbot ele é muito utilizado ali para as empresas disponibilizarem serviços de uma forma rápida, eficiente, né, e automatizada. E o chatbot traz essa questão de estar ligado, estar funcionando o tempo todo, né? 24 horas, né? Exato. Isso é uma grande vantagem. E o chatbot, ele funciona só no WhatsApp? Não, o WhatsApp, ele se tornou a plataforma, talvez, acho que de maior quantidade de usuários. Hoje deve passar de 2 bilhões de usuários no mundo. No Brasil, cerca de 150 milhões. Mas chatbot, ele pode sim estar dentro do WhatsApp, mas não é uma obrigação.
né? Normalmente são aplicações, né, plataformas que se conectam ao WhatsApp e usam o WhatsApp como um canal de entrada. Esse canal ele pode ser outro, ele pode ser uma central de atendimento, uma URA, né? Ele pode ser ali uma outra plataforma, um Telegram ou outras aí, o próprio web chat, né? Um chat que você interage diretamente no site ou no portal, mas o WhatsApp é apenas um canal, né? Então, quando a gente fala de chatbot, lembra do WhatsApp, mas não obrigatoriamente precisa estar nele. Essa semana eu andei testando o Luzia, né, que é um chatbot do WhatsApp. Ele é bem comportadinho, ele funciona muito bem, é muito legal, muito divertido de brincar, mas é do próprio WhatsApp, né? Ele fica restrito às coisas do WhatsApp. E a gente está trazendo um chatbot que vai responder coisas específicas para a cidade, para o governo, certo? Nós vamos falar um pouquinho para frente sobre isso, tá? E essas ferramentas, por que vocês escolheram usar esse tipo de ferramenta, né, para essa tecnologia? Fala um pouquinho das possibilidades disso integrar com outras aplicações, com outros serviços de governo. Tá. Só ali complementando a sua experiência do Luzia, né? É importante assim destacar que duas frentes na tecnologia trouxeram esse resultado que hoje a gente vê, de ChatGPT, enfim, que é o conceito de Big Data, né, de armazenamento de grande massa de dados, e também o processamento dessas informações e o aprendizado de máquina, né, o Machine Learning. Então, essas duas frentes proporcionaram esse boom, vamos dizer assim, essa explosão. O algoritmo ele passa a ter um aprendizado ali numa quantidade de informações, e se não for bem direcionado, bem conduzido, você pode ter experiências não satisfatórias. O bot responder não tão bem educado como você teve essa experiência com a Luzia, né? Então, dentro do âmbito público, né, governamental, a gente tem essa preocupação, né, acho que aqui o time vai trazer mais detalhes sobre isso, de ter ali uma conversa direcionada, ainda mantendo toda uma empatia, um fluxo, né, de conversação amigável, para que quebre um pouco aquela fala robotizada, aquela conversa que você acaba sendo chata, né, inconveniente. Então é isso. E hoje o chat, né, que vocês estão trabalhando aqui, que vocês estão usando, que a IMA está usando, né, ele também faz integração com sistemas, porque ele permite que você busque, né, de acordo com o que foi perguntado, ele vá a algum sistema do governo, da cidade, né, posso dizer aqui IPTU ou outros tipos, só para exemplificar, e traz a informação de sistema, que não é nem informação dele, é a informação que ele vai buscar baseado numa pergunta ou algum questionamento que alguém faça, certo? Exato. A plataforma da IMA, ela tem uma flexibilidade muito grande para conectar em qualquer sistema, base de dados, inclusive de uma forma customizada, que envolve pouca programação, né? Então, esse é o princípio, né? Nós usamos muito a questão do texto, mas ela também permite que a gente conecte ali um mecanismo para até interagir com voz, é possível também. Mas normalmente, né, no cotidiano, nas implementações que a IMA fez, é o texto, né? Então a interação com o usuário através de texto e buscando informações, né, de uma forma segura, validando ali informações com o usuário para não dar margem para um vazamento de dados ou qualquer questão de segurança da informação. E ali a gente vem tornando aquele atendimento que acabava sendo direcionado para um telefone ou mesmo através de um site que às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de encontrar o que ela está buscando, através do chatbot ela tem ali uma facilidade, né, uma conversa
de uma forma mais fluida e amigável, ela consegue obter as informações daqueles sistemas que estão internos. Bem, na prática, então a gente pode esclarecer aqui para quem está assistindo a gente que nossa ferramenta, né, ela pode ser direcionada para qualquer tipo de aplicação. Sim. Basta a gente entender a aplicação e ajustá-la, né? Exato. E aí você colocou num ponto que eu queria trazer agora a pergunta aqui para a Luciana, sobre a equipe, né? Sobre as pessoas, né? Direcionar, né? Para um atendimento telefônico, já que esse, podemos dizer assim, o trabalho, o atendimento convencional, a pessoa liga e uma equipe atende, né? Então fala um pouco para a gente como é que o uso do chatbot afetou a equipe, por exemplo, redução de pessoas e essa especialização, né, dos profissionais para utilizar a ferramenta. Sim. Acho que em primeiro lugar, Márcio, o principal trabalho aí que a gente fez na implementação, né, dos chatbots que a gente já tem, foi essa desconstrução de que vamos demitir pessoas. Não é bem assim, né? A gente sabe que a tecnologia ela otimiza muito os recursos, então o chatbot ajudou muito, né? Ele tem agilizado muito o atendimento, ele tem a capacidade de absorver muitos tipos de serviço, né? Sem a gente precisar realmente da participação do atendimento humano. Mas tudo isso é uma construção, né? E o que a gente vem desmistificando aqui é justamente isso. Implantei o chatbot, vou reduzir pessoas instantaneamente. Na verdade, essas pessoas, o que a gente vem trabalhando com eles é que eles vão ser qualificados, né? Então, o chatbot, ele realmente absorve muito do atendimento humano, né? Acho que o Fábio até pode trazer para a gente depois. Tem um estudo que fala de 80% dos atendimentos serem absorvidos pela ferramenta. Mas isso nos permite não aumentar a equipe, né? Principalmente na administração pública, a gente tinha um histórico de vamos ter uma campanha de IPTU, vamos aumentar em 50% a equipe. Isso não existe mais, né? O chatbot ele consegue absorver esse tipo de demanda. E as pessoas que estão conosco, claro que a gente vai reduzir o atendimento humano, mas elas vão ser qualificadas para ajudar no processo de curadoria do próprio bot. Né? Como o Fábio falou, o bot ele não pode ser aberto a qualquer tipo de pergunta, dar qualquer tipo de resposta, né? Como a gente trabalha com a administração pública, a gente tem que cercar um pouco o conhecimento desse chatbot e a equipe humana ajuda nisso, nesse processo. É interessante você ter colocado isso dessa fórmula, porque muita gente pensa isso, né? Começa a colocar tecnologia e eu vou dispensando o atendimento humano. Na verdade, né? Um pouco do entendimento que a gente já há algum tempo vem conversando na IMA sobre a questão de ferramentas de tecnologia para atendimento, ele acaba trazendo um atendimento mais rápido para aquela coisa repetida, né? Aquela, pode ser, vamos dizer, uma pergunta muito repetida que as pessoas fazem com bastante frequência, ou buscar um serviço repetido, olha, quero saber quanto que está o valor do meu imposto, tá? O bot vai lá e devolve. Isso é aquele trabalho que usar a pessoa para fazer um trabalho mais humano, né? E um trabalho mais de refinado, de pesquisa. Até porque a equipe que você atua sempre prezou muito pela questão do atendimento com bastante atenção ao cidadão, né? A gente presta mesmo, a gente até brinca, uma assessoria para o cidadão, né? Porque os atendentes, eles não respondem apenas o questionamento, né? Eles vão cercando, eles tentam resolver. O intuito do nosso atendimento é que ele seja resolutivo, né? Então, o bot realmente ele atua em vários processos com uma complexidade menor, mas ainda tem aqueles atendimentos que precisam de uma atenção maior, né? Precisam de um refinamento mesmo nas pesquisas, e isso o atendimento humano continua fazendo. Então, a gente continua trazendo a humanização do serviço, né? Exatamente. O serviço continua humanizado, apesar de estar compartilhando algumas respostas com a máquina, né? Vamos dizer, com a ferramenta. E tem também aquele público, né, Márcio, que ele não é muito habituado com a tecnologia, né? Por se tratar de administração pública, a gente lidar com todo tipo de pessoas.
Então, até para auxiliar essas pessoas, criar o costume do uso da tecnologia, né? A gente também tem um atendimento humano para isso. É muito bacana esse trabalho que vocês fazem, né? De trazer, de atender com bastante carinho, né? Vamos dizer assim, né? O cidadão dando a devida atenção que ele merece, que ele precisa, né? E agora tentando envolver ele aos poucos no uso da tecnologia, né? Sem causar algum susto, algum medo, né? Bem, agora eu queria trazer aqui uma questão para o Léo. Léo, você que é um líder aqui de desenvolvimento de aplicações, um líder experiente nessas questões de desenvolvimento. Quais chatbots implementados na IMA? Tem diferença? Tem mais de um? Como é que está isso? Legal, tem sim, Márcio. Bom, hoje nós estamos com 2 chats, tá? Nós temos um atendimento da INDEC e nós temos um atendimento do 156, onde ele tem mais conhecimento da parte ali da assistência social e urbanismo, tá? A maior diferença é mesmo porque o chat ele tem que se passar, né, por um atendente treinado. Então foi o conhecimento que a gente deu para ele, a habilidade no que a gente treinou para ele que atendesse, né? Então a INDEC está mais voltada a questões de trânsito, consulta de multas, consulta de linhas, né? E já do 156 ele vai saber responder como a Luciana comentou, a ideia de trazer pro bot é a gente pegar aquelas consultas mais simples que faziam parte do dia a dia do atendimento, a pessoa que ligava lá porque ela só precisava saber como que é a agenda para tirar o cartão cidadão dela, uma questão bem pontual, e a resposta está num site, está em algum lugar que ela não sabia chegar, então a gente direciona e o bot sabe fazer isso muito bem, essa orientação específica, assim, olha, sua dúvida é essa, a resposta está aqui. E esse desenvolvimento, essa implementação, hoje a gente pode dizer que a gente tem bots especialistas, é isso? Pelo Sim. que você falou, um já é especialista em trânsito e o outro especialista nas questões do serviço público, né? Mais ou menos isso. E a gente pode trazer outros bots com outras especialidades, por exemplo, se a saúde, né? Fica a dica aqui, saúde, né? Educação, né? Quiser ter os seus bots especialistas, por que não, né? Então, como é que é o desenvolvimento desses vários especialistas de bot, né? No atendimento, né? O bot como um especialista naquele atendimento. Essa é a principal parte para a gente, né? A gente tem que entender ali aquele cenário do que a gente vai treinar a máquina. Né? Então, a gente tem que pegar a vivência de algum tipo de atendimento, a gente tem que focar. Os bots, eles não funcionam muito bem quando eles são generalistas. Normalmente, as empresas usam, e a gente aqui na IMA também, a gente usa ele com um final específico para substituir o que algum atendente fazia, ou algum canal de atendimento fazia. Né? Ele não pode ser a porta de entrada, não pode ser a recepção. Ele tem que ser um canal de atendimento. Por exemplo, nós vamos ter um canal que responde pelo RH, que faz o primeiro contato com o RH. Nós vamos ter um canal que faz o primeiro contato com vendas. Ou, né, como vou pegar um caso real, na INDEC. É o primeiro canal do cidadão quando ele quer tirar uma dúvida sobre o trânsito. E ali ele já fala algumas coisas que ele já está capacitado a fazer. Por exemplo, já está capacitado a consultar linhas, ele está capacitado a te falar a sua situação de multas do seu veículo. Né? Você pode ver a foto da infração, ou se você tem uma infração em aberto ou não. Né? E ele também está capacitado a tirar dúvidas das coisas mais comuns na INDEC, sobre o paz-serviço, sobre, né, como funciona o pátio, o horário de atendimento, que são as coisas que as pessoas mais perguntavam. Tá? Então, é isso que a gente faz. A gente levanta, a gente faz um trabalho de engenharia de software, né, que é análise de requisitos. Qual que é o seu 80-20, né? Onde que está a sua maior demanda? A gente faz esse tipo de perguntas. Então, se a gente fosse conversar com alguém de educação e a gente perguntar o que vocês mais atendem, o que é o mais comum para chegar aqui na bancada, nós vamos substituir o que chega lá na ED? Não sei. Então, a gente vai perguntar isso, que tipo de atendimento vocês querem que a gente faça? Nós vamos desenhar, então, as respostas, o atendimento, nós vamos fazer um fluxo de atendimento e vamos implantar isso com tecnologia. O Léo, e aí você está colocando para a gente aqui que, além de vocês terem esse levantamento que é feito para cada etapa ou cada implementação de chatbot, tendendo a ser um especialista, né? O chatbot aprende as respostas à medida que ele vai sendo utilizado, né?
Explica um pouquinho para a gente, um pouquinho sobre isso. Como é que é essa questão do aprendizado? Quais os riscos que isso pode trazer? Legal, Márcio. A ferramenta aprende, sim. A gente vê aí um exemplo que está sendo muito difundido, que é o ChatGPT, como ele consegue aprender a partir da internet, né? Ele consulta sites, ele aprende sozinho, mas o nosso é um pouco diferente. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, a gente está criando um robozinho que eu coloco nele um crachá da prefeitura, um crachá da ENDEC. Então, as respostas que esse robô dá são de caráter oficial, tá? Então, por mais que ele consiga aprender, a gente limita ele, a gente programa ele para que ele continue no roteiro. Por mais que ele talvez aprenda um caminho diferente, ele vai poder até sugerir para a gente, olha, eu acho que eu posso responder isso, mas a gente não deixa ele responder. Ele tem que sempre tentar entender o contexto, usar as palavras para tentar adivinhar a intenção do que o cidadão está tentando falar com aquelas palavras, mas ele sempre tem que voltar para o roteiro. Por exemplo, como eu falei, o robô da Index sabe falar sobre pais-serviços, multa, linhas. Então, ele pode até achar que o cidadão quer falar de outra coisa, mas ele sempre tem que voltar a conversa para o que ele está programado, para que ele não dê uma resposta não oficial. Uma coisa totalmente fora do contexto ali do que a pessoa perguntou e fora da especialidade a qual ele está sendo indicado para ser utilizado, né? Márcio, eu queria até complementar essa fala do Léo com um histórico um pouco anterior ao projeto, de fato, que o Léo está compartilhando aqui com a gente, que mostra esse cuidado que a IMA, também a INDEC, né, tiveram para a implementação. Antes mesmo de disponibilizar um robô, ali, um atendimento virtual para o cidadão, a gente fez um trabalho para que um robô interno desse um suporte para os atendentes que prestavam esse atendimento. Enfim, ou seja, a gente ganhou experiência, o time se familiarizou, tanto o time de atendimento como da INDEC. Ali a gente experimentou também o aprendizado de um banco de perguntas e respostas. Então foi um trabalho muito interessante que deu confiança, né, para que o cliente pudesse contratar e que aumentou muito a assertividade dos quais fluxos deveriam ser implementados, quais trariam maior resultado. Então, contando também um caso da própria IMA, né? Então, a IMA, esse 80-20 que ela faz, ela também usou isso como uma lição de casa e implementou vários bots utilitários para atividades corriqueiras. Então, para determinado time, é um time de DBA, ele tem ali atividades que consulta o status, né, de um servidor, de um banco de dados. Isso tudo é de forma automatizada. Então, a gente também trouxe para o bot atividades que eram repetitivas, né, para a gente ganhar um conhecimento bem técnico de integração, de maturidade na plataforma. Então, até atividades, até serviços ou funcionalidades administrativas, por exemplo, consultar férias, a formação do time, disponibilidade de atividades, enfim, várias atividades ali administrativas hoje são disponibilizadas por bots internos. Quer dizer, a ferramenta ela traz um universo enorme, gigante de possibilidades que você pode fazer consultas, vai depender um pouco de cada necessidade, de cada aplicação. E para todo esse processo que você está citando, que o Léo citou sobre a questão de o bot aprender, mas a gente não deixar ele dar respostas fora do contexto, respostas que não sejam as mais adequadas, ou até mesmo, a gente pode até dizer assim, respostas não verdadeiras, né? Porque ele pode aprender com outras coisas. Então, a gente precisa, de alguma forma, manter o bot respondendo aquilo a qual ele foi pensado e que se espera dele. E, para isso, tem um processo chamado processo de curadoria, né? Que a IMA adotou e eu queria que a Lu começasse um pouquinho a falar como é que tem funcionado esse processo aqui dentro dessa visão da equipe de atendimento. Como é que está essa questão da curadoria o processo de curadoria para esse atendimento com o bot? Primeiro eu queria reforçar que todo esse processo do bot, ele é uma parceria mesmo. Aqui na IMA ele está funcionando como uma parceria entre a equipe técnica e a equipe de atendimento, né? Então,
essa relação, né? A gente sempre prezou os meninos em construção de portais, construção de novas soluções, né, tecnológicas, sempre buscaram o atendimento para conhecer a nossa vivência. E esse chatbot também é um exemplo aí do resultado dessa parceria. Então, o processo de curadoria não é diferente. A gente faz em parceria. Os meninos olhando para a parte técnica, né, as respostas que o bot vem trazendo. Então, como o Léo colocou, olha, o bot está tentando ir por esse lado aqui. É certo? Posso deixar? Ou não? Vamos cercar ele. No atendimento também, a gente tem a vivência do atendimento telefônico, do atendimento presencial. Então, a equipe vai passando para a gente, né? Fala, olha, a gente está tendo muita pergunta sobre tal assunto. Esse assunto ainda não está no bot. É possível? De repente, tem lá uma brecha. A gente pode fazer uma integração com o sistema do cliente e resolver aquele assunto pelo bot, tirar do atendimento humano. Então, no atendimento, as equipes estão criando essa visão de atendimentos que ainda não estão incorporados no bot e que podem ser incorporados. E aí a gente vai levando isso para os clientes, mediante a aprovação deles, a gente vai evoluindo o bot, né, com esses assuntos. E do outro lado, os meninos também vão trazendo essa questão de relatórios, etc. E a gente vai estudando em conjunto. Então, nessa linha que a Lu está colocando, Léo, como é que você, na visão do desenvolvedor, você vê essa questão da curadoria olhando para o aspecto técnico, né? Legal. Bom, eu acho importante refrisar que, assim, o chatbot, né, as tecnologias de bot, elas são uma outra forma de resolver. Então, normalmente, a gente já tinha um sistema, já tinha um portal, já tinha alguma coisa institucional da prefeitura que tem aquela informação que o cidadão está procurando, mas às vezes precisa de um cadastro, ele precisa entrar, tá na frente do computador. Então, assim, aí a gente entra naquela primeira pergunta, assim, é obrigatório ser no WhatsApp? Não, mas o WhatsApp está na mão de todo mundo. Então, a gente criou uma outra forma de chegar no mesmo lugar. Inclusive, imagina a seguinte situação, a pessoa não tem plano de dados, mas ela tem um celular pré-pago e o WhatsApp está liberado. Então, se eu tenho uma informação que está guardada dentro do site, eu não consigo pegar porque eu não tenho na rua o 3G, mas eu tenho o WhatsApp liberado, né? Colocando isso, é assim que nós fazemos nossa curadoria, assim, nós buscamos o que nós vamos trazer, né? O que nós vamos ensinar o robô a consultar no site, porque é isso que ele faz, assim, os sistemas, os ecossistemas já existem, né? Já existe sistema que fala de multa, como a situação de multa, consultar linhas. Nós fazemos ensinar nosso robô a ir buscar essa mesma informação. Então é assim que nós fazemos a curadoria. Nós pegamos outros serviços que ainda não estão, que o robô ainda não conhece, ou que o robô ainda não sabe usar, e vamos ensinando ele, né, à medida que a gente pega as necessidades. Quando a gente vê que naquele atendimento algum ser humano faz essa interface, algum ser humano vai no site, pega a informação para entregar na mão do cidadão. Então a gente, em vez de ter um atendente humano que faz isso, a gente pode ter uma máquina. E como a gente está trabalhando com robôs, vamos dizer, especialistas, é mais fácil, por exemplo, o 156, o robô do 156, responder sobre multa do que o robô da INDEC responder sobre IPTU, por exemplo, né? Porque a gente acaba, né, misturando um pouco os temas, uma vez que o 156 ele tende a ser um atendimento mais generalista e o INDEC mais especialista, que é trânsito. E, Fábio, como é que você vê essa visão, né, da curadoria, sobre a visão, você que está olhando vários projetos, vários sistemas, né, que precisa colher essas informações para oferecer para esses ou para futuros bots aí? Sim. Bom, eu vejo como o melhor dos mundos, sinceramente, porque nós temos no atendimento humano uma inteligência, uma empatia, toda aquele atendimento personalizado, cuidando do cidadão. Então, nós pegamos o melhor daquele atendimento, que ele pode oscilar, porque somos humanos, né? Então, um dia a gente está bem, outro dia nem tanto. Então, nós pegamos o que tem de melhor no atendimento humano e tentamos levar para que esse robô, ele reproduza esse atendimento de uma forma com uma interação amigável, uma conversa ali mais fluida. A gente tem até essa preocupação da usabilidade do fluxo estabelecido de conversação, ser uma linguagem não tão machista, não tão travada, né? E ser algo mais ali coloquial, alguma coisa um pouco informal.
lógico, sempre respeitando toda a questão de estamos num ambiente governamental, corporativo. Importante também falar que uma vez que esse robô ele é criado, existe um conceito na plataforma da IMA que é o Omnichannel. O que é o Omnichannel? O Omnichannel é eu ter o mesmo padrão de atendimento, é o mesmo robô, o mesmo código, atendendo qualquer canal. Então, se o cidadão ele chega através de um WhatsApp, ele vai ser atendido por esse mesmo robô. Se ele chegar por um web chat ali do site, do portal da prefeitura, é o mesmo robô. Então, não importa o canal Telegram, não importa a tecnologia de ponta, ele vai ser atendido pelo aquele mesmo padrão estabelecido pela IMA, validado, com qualidade. Então, isso é importante. E aquilo que a gente falou no início, né? Sempre disponível, né? Uma estrutura que pode ser escalada, o que significa? Se eu tiver 10 pessoas sendo atendidas pelo aquele robô, ele vai responder com o mesmo tempo de resposta, com a mesma eficiência, né? Então, aquela fila de atendimento para algo que, poxa, eu só queria saber, né, essa informação, só queria saber a linha de ônibus, ele vai ter disponível instantaneamente, no canal que ele desejar, mantendo essa padronização e respeitando o canal ao qual o cidadão chegou. Isso é muito importante. Nós não tiramos ele do WhatsApp, nós não falamos para ele assim, olha, liga no telefone tal, ou entra nesse outro link para ter o seu atendimento, a continuidade do seu atendimento. Então, isso é muito forte, né, essa questão. E a gente sabe, né, a Lua já até colocou um pouquinho para a gente, muitas pessoas não querem usar esse tipo de serviço, elas querem ligar e falar com alguém, né, ela não quer usar o serviço. E aí, isso a gente pode considerar dentro dos vários desafios que a gente tem para a implementação dessa solução. Como é que você viu esses desafios, Fábio? Você que já estava comentando. Sim, então, justamente, não só cultural, mas às vezes é uma necessidade que a pessoa tem por uma situação que ela está no trânsito, ela está numa emergência. O robô ele não é eficiente para aquele cenário, então ela precisa ligar. Então, a gente ter um robô fazendo atendimento trivial, aquele repetitivo, ele libera o canal telefônico para quem realmente precisa. Então, é isso que é importante. Eu vejo que a gente está respeitando, ou seja, é uma inclusão total. A gente está respeitando as necessidades. Se a pessoa precisa ligar, ela vai ser atendida sem fila de espera. E se ela pode ser atendida, ela prefere aquele outro canal, porque... é isso que a gente tem observado. Muitas pessoas, eu mesmo, eu só vou interagir com o banco, eu prefiro falar porque às vezes é um assunto corriqueiro. Se é algo específico, é algo que eu de fato tenho que falar, eu vou ligar. Mas para a maioria, 80%, 70% das minhas necessidades, eu acabo indo pelo canal virtual, né? Pelo atendente virtual. Então eu acho que é isso, é a IMA junto, né, em parceria, tanto a parte técnica como o atendimento, prestando um serviço com excelência. E, Léo, os desafios que você encontrou no desenvolvimento dessas aplicações, desse processo aí do chatbot, interagindo até com os sistemas que a IMA já proporciona para a prefeitura? Eu acredito que um desafio que a gente vai ter em comum e que a gente está conseguindo superar é a questão de ser uma tecnologia nova, né? Uma tecnologia relativamente recente, né? Então, são soluções, por debaixo dos panos, são soluções complexas, porque você não é uma solução, é um conjunto de pecinhas que se encaixam para atingir um objetivo, né? A gente tem ali a parte que faz a entendimento da linguagem natural, né, o processamento de linguagem natural. Você tem a parte que conecta com os diversos sistemas, que pega as informações para catalogar, para indexar. Você tem o desenho do fluxo, que vai te dizer que tipo de atendimento, quais são as regras do jogo. Olha, você pode responder esse tipo de pergunta e isso. Então, assim, são vários pedacinhos para a gente ter esse robô, né? Esse robô, ele é realmente um robô. Ele tem o coração, ele tem a mente, o braço. Então, tudo tem que estar articulado e tudo tem que estar funcionando de conforme, né? Se a cabeça não falar com o braço, ele vai ficar torto. Vai ficar manco. E, Lu, falando com você agora de desafios, não precisa nem dizer, você já citou alguns, mas são vários mesmo, né?
Eu acho que tem um pouco do preconceito de algumas pessoas, né? Como o Fábio estava colocando, tem pessoas que ainda preferem o atendimento humano. Então, tem esse hábito, né? Essa mudança de hábito mesmo, de mostrar que o bot é resolutivo. A gente tem também outras situações de bots que a gente já viu no mercado, que de repente não fazem, né? Essa resolução do problema, eles acabam direcionando. Então, o pessoal já vem com esse preconceito, fala, não, mas eu não quero falar com o robô, porque ele só vai me direcionar. E não adianta ele direcionar para o site, porque eu não tenho crédito, né, para falar, de repente, para entrar no site. Ou eu não quero ir Ou pro eu site. não quero. Então, tem essa desconstrução, assim, de mostrar que realmente é uma tecnologia resolutiva, que no caso da multa é muito legal, porque se você tem algum problema, né, se teve alguma multa, você consegue pelo WhatsApp mesmo consultar, ver a foto ali e falar, não, realmente eu levei a multa, pagar, né, receber o boleto para pagamento, tudo pelo WhatsApp, sem sair de lá. Então tem essa desconstrução, tem essa criação do hábito, né? E por outro lado também essa evolução da ferramenta, né? Então, de verificar, nossa, está transbordando muito para o atendimento humano, o que a gente pode levar para a ferramenta para ser mais assertiva? Então, do nosso lado é esse aprendizado aí, essa criação de hábito, mudança de hábito. E seguindo essa linha, né, a gente está falando, já falamos algumas, durante a nossa conversa aqui, algumas vantagens, né? Naturalmente, essa aí que você está colocando é uma grande vantagem, né? De você poder dirigir algumas questões que transbordam para o atendimento, voltar ela para o bot, que acaba se tornando um padrão de resposta e facilita, né? Então, a gente tem muitas vantagens. Então, assim, vamos ressaltar um pouco mais essas vantagens aqui para o atendimento da população de Campinas, né? Como é que você percebe, como é que você acha que está acontecendo aqui, né? Esse eu acho que resultado aí para a população. A principal vantagem é a agilidade, né? Como o Fábio falou, você não tem fila de espera, né? O bot ele atende várias pessoas simultaneamente, independente de limitação de canais telefônicos, por exemplo. Todo atendimento telefônico, a gente tem uma limitação de canais de comunicação. Então, quando a gente tem campanhas muito grandes, por exemplo, vacinação de Covid, vacinação de febre amarela, que a gente já vivenciou, normalmente a gente tem filas de atendimento e uma limitação desses canais. No bot, isso é praticamente impossível, né, de acontecer. Ele atende várias pessoas simultaneamente e sem tempo de espera. Então, essa é a principal vantagem, agilidade. Tem também uma outra vantagem, que está dentro da agilidade também, mas para o próprio atendimento humano que a gente realiza, né? Quando ele faz um transbordo para o atendimento humano, primeiro que aquele transbordo ele já está mais qualificado, né? Ele já passou por uma triagem. E segundo, que a gente tem o omnichannel. Então, quando o atendente recebe aquele atendimento, ele tem todo o histórico, o que a pessoa já perguntou para o bot, o que o bot já respondeu, quais foram as opções, né? Qual foi o caminho pelo qual ela passou por ali e qual o canal que ela está. Então, se ele está pelo WhatsApp, o atendente vai continuar respondendo no WhatsApp normal, com a linguagem direcionada para aquele canal, né? Acho que essa é uma vantagem também, da pessoa não ficar repetindo, não ter que repetir várias vezes o problema dela para ser atendido. Exatamente. Fábio, alguma vantagem adicional que você viu nessa? Gostaria de completar essa fala da Luciana, né? Quando a gente tem um atendimento humano, como bem ela colocou, é 1 para 1. Então, é uma pessoa falando com alguém lá. O bot amplia isso, então você pode ter uma relação de 3, 5, 12, 20 atendimentos ocorrendo simultaneamente, né, para um robô. E outra vantagem que a gente tem, e isso é muito interessante, é a plataforma da IMA, ela traz para dentro de um armazenamento próprio toda e qualquer informação. Quando a Lu falou, o transbordo ocorre, independente de transbordar para o atendente humano. O que é o transbordo, né? O bot esgotou o ponto ali de atendimento e foi realmente necessário conversar com alguém humano. Então, esse histórico de conversa, ele é armazenado dentro da IMA. Então, ele não fica nos canais, seja o WhatsApp ou seja qualquer outro canal de entrada
em que a IMA não poderia, num futuro, trabalhar com essa informação até para melhorar o serviço. Então, e não só isso, né, na questão da curadoria e da melhora do serviço, mas também do sigilo da informação. A gente não está deixando uma informação sensível num canal que eventualmente a gente não possa resgatar no futuro. Então, armazenar essa informação e gradativamente trabalhar com o aprendizado de máquina em cima dessas informações para dar um atendimento, uma devolutiva ainda mais personalizada para o cidadão. Poxa, você entrou em contato comigo há uma semana atrás e de acordo com o algoritmo aqui, olha, você está aguardando ainda um atendimento. Então, o bot ter uma postura daí ativa, de voltar para o cidadão e falar, você resolveu aquele problema? Então, surpreende o cidadão, né? É algo que isso não acontecia, né, no atendimento tradicional. Então, eu vejo como algo importante. Léo, quer comentar sobre as vantagens? Para mim é muito importante esse lado social, esse lado humano da escolha. Né? A gente está dando mais uma escolha de como você quer ser atendido. Né? Então, eu vejo só como positivo você ter mais um canal. Pode não ser o seu canal preferido, pode não se adequar àquela necessidade daquele momento, mas é mais uma opção. Né? E é uma opção que ela tem, né, que está no quadrante mágico do Gartner, ela tem, não é só a IMA que está... A IMA está fazendo muito bem esse papel de trazer essa tecnologia de ponta hoje já para a cidade de Campinas, mas não é a única empresa que está trabalhando com isso, porque é uma tecnologia assertiva, uma tecnologia que muitas empresas estão usando para aquele seu primeiro contato, para aquela primeira conversa com alguém. Em vez de ser uma pessoa treinada, uma pessoa crachada da empresa, hoje ela tem um avatar artificial, uma inteligência artificial que veste a camisa da empresa. Até porque é uma das missões da IMA como empresa de tecnologia aqui na cidade de Campinas, que a gente possa trazer essas tecnologias para auxiliar não só a gestão, mas auxiliar o cidadão, né? Esse é um grande propósito que a IMA sempre teve desde que ela foi criada, vamos dizer assim, né? Para trazer essa tecnologia, aproximar o cidadão dessa tecnologia e essa tecnologia ser de bom uso, assim, a população está satisfeita, gostar da tecnologia, não uma tecnologia que agregue, não que incomode, que atrapalhe, né? Dentro do que o Léo falou, Márcio, até é importante ressaltar, é mais um canal de comunicação, né, do cidadão com a administração, mas com menos custo, né? Porque se você pensar no passado, antes acrescentar um canal de comunicação envolvia acrescentar uma equipe, né? Acrescentar atendentes, acrescentar uma estrutura. Hoje não. Hoje é uma estrutura bem mais barata e que não envolve tanto a mão de obra humana, né? Eu assim, vejo também como uma vantagem, a gente até falou um pouquinho disso, você precisar no momento assim, olha, agora eu preciso por um atendimento novo por um período curto, né? Uma campanha de vacinação, Exatamente. Por exemplo, ou alguma campanha para pagamento de alguma taxa que a prefeitura queira dar algum benefício aí para a população. Então, você aplica aquele canal por tempo determinado, rapidamente você implementa aquilo e rapidamente você tira. Quer dizer, não tem aquele processo de contratar pessoas, distribuir, treinar o time e depois retirar o time e acabar com aquele atendimento. Vai usar, é mais flexível, né? mais flexível, que talvez a gente ressaltar aí uma grande vantagem aí desse uso de tecnologia, né? Isso. Contar um caso pessoal, né? E que acho que é o erro de muitas empresas, né? Adicionar um canal é diferente de você substituir o atendimento telefônico. Há poucos anos, 2, 3 anos, eu enfrentei uma certa dificuldade com uma empresa, que não faz sentido divulgar, né, claro, em que ela implementou um atendimento virtual, só que ela criou uma dificuldade para o atendente, né, para você conversar com o atendente. Então, aquilo gerava revolta, eu vi muitas pessoas reclamando no Reclame Aqui, lá, né, postando suas dificuldades, e eu encontrei um gatilho para falar com o atendente. Eu entrava, escrevia atendente 4 vezes, o bot me respondia, ok, como posso te ajudar? Me dava uma lista de alternativas, e a partir da 4ª escrita atendente no chat, aí ele direcionava para o atendente.
Mas veja que isso não é algo... isso gera revolta na pessoa que está buscando um atendimento. Porque se ela está querendo falar com o atendente, é por um motivo específico, né? Tem que ser respeitado. Tem que abrir, manter esse canal aberto, né? Para prestação, um bom serviço ser prestado para... caso, né, um cliente, mas no caso nosso aqui, o cidadão, você tem que manter esse canal aberto. Exato. Porque às vezes a pessoa quer falar, ela quer conversar, ela quer até buscar uma orientação que talvez o refino, por mais que o bot esteja refinado, ele não consegue entregar aquilo lá, né? E aí aproveita isso até para trabalhar outras coisas, né? Eu sei que vocês têm esse trabalho aí de atender de uma forma bastante atenciosa as pessoas, vocês acabam puxando outras coisas. É legal isso. É continuar o atendimento humanizado sem perder a tecnologia de vista. Né? E esse tipo de experiência que o Fábio está trazendo é o que gera o preconceito, né? Com o bot, que agora a gente tem que desconstruir. Vou usar. Bom, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria comentar um pouquinho. A gente já falou sobre isso, mas no fundo o bot tem o quê? O que a gente chama de inteligência artificial, né? É isso que permeia tudo que a gente está falando, esse aprendizado, essa questão de você dirigir e tornar os bots especialistas. Como é que fica isso no futuro? O que vocês acham? Isso vai crescer mais? Vai aumentar mais? Léo, como é que fica isso com os sistemas? Como é que essa inteligência pode ajudar a gente? Legal, Raiz. Bom, eu queria fazer um pensamento aqui. Estava contando para minha filha algumas histórias, né? E eu estava contando quando as pessoas passavam na rua e deixavam as listas telefônicas. Quando você pegou a sua última lista telefônica e nem se deu conta que você podia guardar aquela, ou que era a última vez que você pegaria uma lista telefônica quando estava distribuindo na rua, aí vai ser assim. Você vai ser igual ao táxi. Sem menos dar conta, você vai estar conversando as últimas vezes com outros canais de atendimento. Daqui a um tempo, acho que vai ser inevitável que a gente se acostume a falar com as inteligências artificiais, que vai ter, né, eu estou chutando aqui, vai saber até se algumas triagens médicas, até talvez um psicólogo, não sabemos até onde a tecnologia vai, mas é inevitável, assim como o táxi ou a lista telefônica, elas vão fazer parte do nosso dia a dia, a gente vai estar acostumado a conversar com elas. Em lista telefônica eu não lembro muito, não é muito da minha época, viu? Não sei. Mas, Fábio, como é que você vê a IA, a inteligência artificial aí no futuro dos sistemas? Sim, eu vejo, assim, o que nós temos hoje são assistentes. Então, hoje, né, você tem lá o Alexa, o Google Assistente, aquela caixinha lá que você pede, ela te atende para algumas coisas. E isso é justamente por uma massa de dados que foi treinado através de algoritmos, em que identificou padrões, e hoje esses padrões ele consegue resolver coisas, dar respostas, enfim. Então, o que nós vemos são movimentos de empresas disponibilizando os seus serviços através de assistente. Eu acredito que no futuro, a previsão do futuro, eu acredito que no futuro as pessoas vão ter os seus assistentes. Então, por exemplo, eu vou estar, nesse momento pode estar ocorrendo uma reunião em que o meu assistente ele vai entrar nessa reunião, ele vai escutar tudo o que aconteceu, vai estar lá Fábio Bot, e ele vai sumarizar numa ata, num texto, tudo o que aconteceu. Vou além, isso praticamente a gente já tem, né? Já está acontecendo. Agora eu vou além. Então, o meu assistente ficou lá em casa, na minha caixinha lá. Ao invés de eu pedir para que ele inclua na agenda um compromisso, eu vou falar para ele, agende com o assistente do médico uma consulta para a semana que vem. Encontre o horário que tiver disponível na minha agenda, você pode incluir. Então, o assistente ele vai começar a fazer coisas para a gente. Isso nada mais é do que o chatbot. Só que de uma forma ali por voz, né? Enfim. Então, agora tem o lado ruim também. A gente tem visto que a criação de vídeos sintetizados, então pega-se a imagem de uma determinada pessoa e altera através da inteligência artificial e começa a produzir conteúdos falsos com relação a uma determinada pessoa. Então, esse é o lado que a gente tem que ter cuidado para ter uma certa moderação, porque no futuro a gente vai ter dificuldade até para identificar o que é de fato um robô.
O Fábio entrar como um robô e escutar uma reunião, ok, todo mundo sabe que é um robô. Agora, se o bot estiver tão avançado ao ponto de interagir com as pessoas, usando a minha voz sintetizada e criando uma imagem minha, ele vai se passar por mim. Ele vai ali interagir com as pessoas e aí aquele medinho que dá, né, aí a revolução, enfim. Não creio nisso, né, de nada de uma revolução de máquinas, mas pessoas mal intencionadas usando uma tecnologia de ponta para cometer crimes, para induzir pessoas ao erro, enfim, essa é a preocupação que eu vejo. Eu já comentei em outras conversas aqui no estúdio de um site que eu gosto muito de pesquisar sobre tecnologia, tá? Afinal, estou nisso há alguns anos, né? E eu achei um site onde você pega um vídeo, você filma, você falando, dizendo uma mensagem, sua imagem falando, grava um vídeo, manda esse vídeo para esse site e, gente, eu falei mandarim como nunca imaginei que eu pudesse falar tão bem mandarim. Eu me choquei com a perfeição, né? Com a sincronização da minha imagem, com a fala, a boca e o texto. Eu não entendi nada que eu mesmo falei, mas tudo bem. Foi um experimento sobre inteligência artificial, Sim. né? Que pode trazer um risco, realmente, de as coisas se passarem por você. Então, de repente, você pode aparecer numa mídia falando coisas que não foi exatamente que você que disse ou que você pensou. E aí, Lu, tem essa questão também, essa preocupação da IA dentro do atendimento? Tem sim, e eu queria trazer um outro lado também, né? Eu vejo como uma oportunidade até da gente se aproximar, principalmente do serviço público, né? Se aproximar das necessidades de cada cidadão, de cada região, porque através da inteligência artificial a gente vê hoje, assim, a grosso modo, quando você pesquisa alguma coisa, né, na internet, logo em seguida as redes sociais já te bombardeiam, né, com aquelas informações. Então, você está procurando uma casa, por exemplo, você só recebe anúncio de casa. Você está procurando, não sei, um carro, só recebe anúncio de carro. Então, eu vejo que a inteligência artificial tem essa capacidade, né, de capturar os seus hábitos, capturar o seu dia a dia, também para trazer esse outro lado de, nossa, olha, aquela região está carente disso, aquele perfil de pessoas busca esse tipo de serviço, ou aquele perfil de pessoas busca ser atendido por WhatsApp, por telefone, então vamos aprimorar a experiência deles, né? Porque em marketing a gente fala muito de experiência, não de um simples atendimento, né? Então eu vejo também essa outra oportunidade aí pelo lado da inteligência artificial no futuro. Muito bom, muito, assim, a gente está vendo que tem muita coisa ainda por acontecer nesse universo da inteligência artificial e o chatbot é só vamos dizer, uma partezinha, né, mais próxima aqui, mas que isso tende a evoluir. Querem comentar mais alguma coisa sobre o chatbot? Já esgotamos bem, o nosso tempo está encerrando. Acho que é isso, só ressaltar, experimentem. Experimentem, né? Experimentem a ferramenta. É a ferramenta, exatamente. A IMA está com um trabalho muito bacana, muito forte sobre essas questões de chatbot, de ferramenta, de inovação para a gestão de governo. Por isso que a gente acaba trazendo esses assuntos aqui para que a gente possa difundir e usar, né? Incentivar o uso. Pessoal, então vamos chegando ao nosso final aqui, ó. Muito obrigado, né, pelas explicações aí, agradeço muito a participação de vocês, se dedicarem esse tempo aqui com a gente, né, sei que vocês têm um dia a dia corrido. Lu, colocar mais alguma coisa? Então é isso, foi um prazer participar, Márcio, e estamos à disposição aí para os próximos. Obrigado. Mais alguém? Fábio? Também só agradecer, dizer que a IMA nesse assunto também tem um conhecimento e uma estrutura tecnológica muito forte para atender a necessidade, principalmente de governo. Então, se você busca aí uma solução desse tipo, a IMA vai ter profissionais capacitados para dar um atendimento humano com a melhor tecnologia de ponta mesmo, para fazer um atendimento também robotizado, virtual. Legal. Léo? Não, gente, só agradecer a oportunidade. Bem, obrigado aí. Bem, pessoal, chegamos então ao final de mais um Papo Tech IMA, né? Trouxe aqui
Nesse episódio a gente falou bastante sobre chatbot, né, as vantagens e desvantagens, sobre várias plataformas. Discutimos e comparamos um pouquinho sobre o atendimento convencional e o uso da ferramenta, né? E também citamos algumas passagens de como a gente não deve utilizar, em qual momento não é legal. É um assunto vasto, então, como a gente já ressaltou aqui, estamos só começando a falar nele, né? O mundo está cada vez mais se adaptando a essa tecnologia, né? E tem muita coisa ainda por vir. Esperamos que tenha sido muito esclarecedor para vocês esse assunto, né? Através dessa conversa, desses nossos especialistas aqui no assunto, eles estão cada dia mais se aprofundando. Espero que tenham gostado. Curtam a gente nas nossas redes sociais, dê a sua opinião, nós estaremos sempre prontos para ouvi-los e trazer os assuntos que vocês mais desejarem, utilizando até um chatbot. Quem sabe, né? A gente coloca aí. Então, esperamos você no próximo episódio. Obrigado. Até lá.